todo e sob a proteção de Deus, mar aberto, os trabalhos da presença estão ordinários. Solicito 1 minuto de silêncio em respeito às vítimas de atentado na escola infantil Cantinho Bom Pastor, em Blumenau. Solicito ao senhor secretário para que realize chamada nominal ao senhor vereador para verificação de presente. Boa noite a todos. Gilberto Neves e Silva, presente. Jairo Ronaldo Correia, presente. João Batista Mendes de Medeiros, presente. João Fernandes Mariano, presente. Leandro Francisco, presente. Margarete da Silva Martins, presente. Raquel Cardoso dos Santos, presente. Rinaldo Rodrigues, presente. Rosilene Faísca da Silva, Presente. Presidente, todos os novos colegas se encontram nesta casa esta noite. Solicito ao senhor secretário para que efetue a leitura da ata da 12ª sessão ordinária realizada no dia 4/4 de 2023. Aos 4 dias do mês de abril de 2023, com início às 19 horas e 30 minutos, o plenário da Câmara Municipal de Estaria Brava, situado nas dependências da sede do Poder Legislativo, na rua Manuel Gonzaga de Oliveira, número 69, bairro Caíno 37, neste município de Pescaria Brava, reuniram-se os vereadores em caráter ordinário, sob a presidência da vereadora Rosilene Faísca da Silva, e secretariada pelo primeiro secretário, vereador Rinaldo Rodrigues. Foi solicitado ao secretário que realizasse a chamada dos vereadores para a constatação de quórum. Feita a chamada nominal, verificou-se a presença dos vereadores Gilberto Neves Silva, Jairo Ronaldo Correia, João Fernandes Mariano, João Batista Mendes de Medeiros, Leandro Francisco, Margarete da Silva Martins, Raquel Cardoso dos Santos, Rinaldo Rodrigues e Rosilene Faísca da Silva. Havendo quórum regimental, a presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura da ata da 11ª sessão ordinária. Após a leitura, a ata foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada por todos. Posteriormente, foi realizada a leitura dos projetos de lei constantes na ordem do dia. Projeto de lei ordinário número 06 de 2023, de autoria do Poder Legislativo, que revoga a lei municipal número 444, de 24 de março de 2023, e dá outras providências. Posteriormente, foi realizada a segunda votação dos seguintes projetos. Projeto de lei ordinária número 02 de 2023, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre a apresentação de relatórios de execução orçamentária e da outras providências. E projeto de lei ordinária número 07 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que inclui a ação e altera o programa do PPA, a LOI e a crédito adicional. Os projetos foram colocados em votação separadamente, sendo aprovados por todos. E não havendo mais matérias para discussão e deliberação, sobre a proteção de Deus, o presidente declarou encerrada a presente sessão.
sessão, convocando a sessão ordinária para o dia 11 de abril de 2023, 19 e 30. Essa é a ata da 12ª sessão ordinária, presidente. Coloque em discussão e votação a ata da 12ª sessão ordinária. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovados por todos. Concedo-nos a palavra aos vereadores para apresentar suas proposições. Solicito o primeiro secretário que realize a leitura dos projetos de lei constante na ordem do dia. Indicação número 12 de 2023. A vereadora Rosemary Faísca da Silva, que abaixo inscreve na forma regimental, vem requerer seja encaminhada ao excelentíssimo senhor Olivaldo Pereira Isidoro, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição. Durante foi a comissão, após o ataque na escola infantil Cantinho Bom Pastor, diante dos fatos, solicito com urgência ao Poder Executivo que realize o processo de contratação de vigilância em todas as escolas durante o período escolar, bem como sejam instaladas câmeras de vídeo monitoramento, a fim de garantir a proteção dos alunos e colaboradores das escolas municipais de Pescaria Brava. Sala das sessões, 11 de abril de 2023, Conselheiro Faísca da Silva, vereadora do MDB. Presidente, eu vou subscrever. Senhor presidente, também quero subscrever essa. Senhor presidente, também gostaria de... Então, a gente vai subscrever todos os vereadores, tá bom? Vou fazer aqui para passar e vocês vão assinar. Obrigada pela Indicação número 11 de 2023. Vereador Reinaldo Rodrigues, da bancada do PSDB, que abaixo se escreve, na forma regimental, depois de ouvido o plenário e ser aprovado, requer ser encaminhado ao excelentíssimo senhor Olivaldo Pereira Isidoro, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição. Determinar o setor competente que tome providências contra a instalação de lombadas ou redutores de velocidade na rua Leopoldino Apolinário de Aguiar, bairro Santiago, sendo uma em frente à casa do senhor Gilberto Estevam e a outra em frente à casa da senhora Zenaide Rodrigues. Justifique-se que munícipes procuraram esse vereador cobrando providências no sentido de proceder à instalação de lombadas ou redutores de velocidade no endereço acima citado. Referida a reivindicação é pertinente, visto que a rua foi movimentada e os automóveis trafegam a alta velocidade. Sala das sessões, 11 de abril de 2023, inauguro dos vereadores do PSDB. Requerimento número 34 de 2023. Os vereadores João Fernandes Floriano, da bancada do PP, e Raquel Cardoso dos Santos, da bancada do MDB, que abaixo subscreve, na forma regimental, depois de ouvido o plenário ser aprovado, requer que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Olivaldo Pereira Isidoro, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição. Solicitamos pavimentação, área de lazer e sinal de telefonia para a comunidade Carreira, Docequeiro, Barranca e Caruru, em Varginha. Justificativa. Gostaríamos de solicitar ao poder público atenção às comunidades que sofrem há anos com os mesmos problemas de pavimentação, falta de áreas de lazer para atividades nas comunidades e sinal de telefonia ruim, afetando a comunicação da população. Certo a compreensão de Vossa Excelência e dada a relevância da matéria, aguardo atendimento à presente sugestão. Sala das sessões, 11 de abril de 2023, João Fernandes Floriano, vereador PP, Raquel Cardoso dos Santos, vereadora MDB. Requerimento número 35/2023. O vereador João Fernandes Floriano, da bancada do PP, que abaixo subscreve, na forma regimental, depois do plenário se aprovado,
requer que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Olivaldo Oliveira Isidoro, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição: fazer dedetização nas tubulações e bocas de lobo do perímetro urbano de nossa cidade. Justificativa: solicito, através dessa indicação, que seja vista a possibilidade de dedetização nas tubulações e bocas de lobos de nossa cidade. A presente indicação se faz necessária durante o pedido dos munícipes e também para a prevenção e manifestação de insetos que podem causar vários transtornos, entre elas a dengue. Certa a compreensão de Vossa Excelência, dada a relevância da matéria, aguardo atendimento à presente sugestão. Sala das Sessões, onde a ajuda do Ministério, Dom Fernando Floriano, vereador do PP. Para a primeira votação, realizada a leitura em 4 de 2023 do projeto do Poder Legislativo, é o projeto de lei ordinária número 06 de 2023, de 3 de abril de 2023, que revoga a lei municipal número 449, de 24 de março de 2023 e dá outras providências. Presidente, esse é o projeto de revogação do falo. Eu queria fazer a pedida para a única leitura. Coloque a votação o seu pedido, vereador Ion. Obrigado. Muita votação, né? Positivo. Para a leitura, projeto de lei ordinária número 009 de 2023, 10 de abril de 2023, que dispõe sobre a isenção de taxas de inscrição em concursos públicos e em processos seletivos no município de Pescaria Brava, as pessoas que prestam serviços à Justiça Eleitoral e jurados que atuarem no Tribunal do Júri no âmbito do município de Pescaria Brava, Estado de Santa Catarina, e adota outras providências. Esse projeto do Poder Executivo. Artigo 1º. São isentos do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos em processos seletivos realizados pelo Poder Legislativo e Administração Pública Direta e Indireta do município de Pescaria Brava, Santa Catarina, pelo período de 2 anos a contar da data de atuação a serviço da Justiça Eleitoral ou do Tribunal de Júri, e servir de certidão expedida pelos respectivos órgãos. Inciso 1º, os eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral para prestar serviço no período eleitoral em Pescaria Brava, Santa Catarina, visando a organização, execução e apuração de eleições oficiais, plebiscitos ou referendos, na condição de presidente de mesa, primeiro e segundo mesários, secretários e suplentes, membro, escrutinador e auxiliar de juízo, coordenador de sessão eleitoral, designado para auxiliar os trabalhos da Justiça Eleitoral, inclusive aqueles destinados à preparação e montagem dos locais de votação. Os cidadãos que atuarem como jurados na comarca de Laguna, Santa Catarina, no termos da seção 8ª do capítulo 2º do livro 2 do decreto número 3.689, de 3 de outubro de 1941, do Código de Processo Penal. Artigo 2º. Para enquadramento ao benefício previsto por esta lei, o eleitor convocado e o jurado terão que comprovar, por meio de certidão expedida pela Justiça Eleitoral ou da Vara Criminal do Tribunal do Júri competente, o serviço prestado à Justiça Eleitoral ao Tribunal do Júri por, no mínimo, 2 eventos eleitorais: eleição, plebiscito ou referendo ou júri, consecutivos ou não. Parágrafo único. Para fins de comprovação do serviço prestado, a unidade poderá apresentar, no ato da inscrição, comprovante expedido pela Justiça Eleitoral para o Tribunal do Júri, contendo o nome completo do eleitor ou jurado, a função desempenhada, o turno e a data da eleição ou as datas em que prestou o serviço de jurado perante o Tribunal de Júri. Artigo 3º. Os órgãos ou entidades responsáveis pela realização do concurso deverão inserir em seus editais
o benefício da isenção e as regras para sua obtenção. Artigo 4º. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a pessoa candidata a postar informação falsa com o intuito de obter a isenção prevista nesta lei estará sujeita a cancelamento da inscrição e exclusão do concurso público ou do processo seletivo se a falsidade for constatada antes da homologação do seu resultado, exclusão da lista de aprovados se a falsidade for constatada após a homologação do resultado e antes da nomeação para o cargo, declaração de nulidade do ato de nomeação se a falsidade for constatada após a publicação deste. Parágrafo único. A eliminação prevista nos incisos deste artigo deverá ser precedida de procedimento que garanta ampla defesa à pessoa candidata e importará na anulação da inscrição e dos demais atos praticados por esta, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor após a data de sua publicação. Esse projeto para leitura do Poder Executivo, presidente. Esses são os projetos, indicações e requerimentos para esta lei. Coloco os requerimentos no 34 e 35 de 2023 do vereador João Fernandes em discussão, em votação, favorável pela mesa de comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por todos. Coloco em votação o pedido de única votação do vereador Rinaldo Rodrigues, o projeto de lei ordinária número 06/2023, que revoga a lei municipal e outras providências. Em discussão, em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovados por todos. Coloco em uma votação o projeto de lei ordinário número 06/2023, de autoria do Poder Legislativo, que revoga a lei municipal número 449, de 24 de março de 2023 e de outras providências. Em discussão. Em discussão. Em discussão, vereador. Bom, novamente, boa noite a todos. Na sessão passada, se falou que a gente, aqui, né, nós vereadores, encerramos a sessão sem pedido de desculpa, mas acho que devido até ao que se criou, né, sobre o projeto de Vale Alimentação, e que não só nas redes sociais, mas acredito que nós vereadores aqui também conversamos com familiares, com os amigos, com os eleitores, e chegamos à conclusão que a gente realmente tinha errado, mas que errar também é humano, e aqui nessas cadeiras tem pessoas comuns igual a qualquer outras, que cometem erros, que cometem acertos, e que não sei se falo por todos, mas eu acredito que sim. Da minha parte, eu visitei muitas pessoas aí realmente pedindo desculpa, não era o momento, o modelo, independente que esse salário deveria ser reajustado, não deveria ser, mas acho que todo ser humano tem o direito de errar e também tem o direito de ficar nervoso, né, Raquel? Ali nas sessões, porque muito se falou nas redes sociais, possíveis ataques, e a gente sabe que isso dificilmente iria acontecer, quem conhece da longa vez, mas que quando se vê a Câmara cheia, e até bonito, que a Câmara realmente fica bonito, cheia de pessoas, né? É comum que algumas pessoas, e todos nós na hora, realmente tivéssemos pouco para encerrar a sessão, né? Mas que é normal, pessoal, que tem um ser humano igual quem está aí, a mesma coisa, que erra, que acerta. E hoje eu queria fazer esse pedido de desculpa para vocês aqui, para todas as pessoas que conversaram com a gente. E gostaria sim de parabenizar a maneira como a manifestação, né, ela foi feita durante a sessão. Nós tivemos uma sessão tranquila, claro, como diz o Suzu no começo, que é normal, mas a sessão correu tranquilamente. E claro também que ali depois de fora alguns ânimos, né, se subiram um pouco ali, mas de maneira geral agradecer a todos pela presença e realmente tem que cobrar da gente sim. Mas nós também temos que reconhecer o erro sim, e aqui o vereador está para isso, para errar e para acertar igual qualquer um de vocês. Em discussão, vereador. Boa noite a todos. Eu, assim
pensar, analisar. Eu fui ensinada que a gente erra, mas a gente aprende com os erros. Pedir desculpas é um ato muito simbólico de ensinamento do meu pai. Realmente conversei também com familiares, com eleitores, com amigos que souberam me lidar, conversar e assumir que erramos. Eu estava preparada, mas no ato de a gente ficar nervosa, tá claro, mas eu conversei com muitos da minha frente, me emocionei, chorei um pouco na rua, né, Bárbara? Choramos ali e a gente errar humano, peço desculpa. Peço desculpa, não pode falar, senão você vai se retirar, certo? Peço desculpa a todos. E foi em relação até a manifestação de terça-feira passada que eu e o João colocamos um requerimento hoje, porque eu achei muito interessante e quero bater palma pro pessoal da carreira de Siqueiro que trouxeram um cartaz ali. Eu li, bate foto e foi nesse cartaz que eu e o João fizemos um requerimento na data de hoje, tá? Então, assim, parabéns para a carreira de Siqueiro, fez uma manifestação bem pacífica, bem tranquila, li o cartaz, estamos de olho também em vocês, e espero que vocês, sabe, nos procurem sempre, sabe, no particular, meu celular, eu tenho desde 2014, então todos têm meu número, e eu quero pedir desculpa para vocês, meus eleitores, pela minha família, e a Ana, e pedir desculpa é muito fácil. Obrigada. Discussão, vereador. Boa noite, a mesa diretora, boa noite a todos os colegas vereadores, a todos os colaboradores desta casa. E inicio a minha fala parabenizando a todos vocês que estão aqui. Fico muito grato, muito obrigado, né? Em nome desta casa, que esta casa é nossa, é do povo, certo? Como falou o vereador Rinaldo, oposição é bem-vinda, né? Troca de ideias, troca de sugestões é bem-vinda. A gente fica muito feliz com isso. Mas, voltando um pouquinho, quero agradecer, presidente, a secretária Thalita e também a esta casa que teve a iniciativa, né, de chamar os pais dos alunos de toda a municipalidade, né, das escolas. Enfim, isso demonstrando uma preocupação imensa dos vereadores. Dito isto, falo por minha pessoa, minha personalidade, me preocupo com o município no contexto geral, em tudo aquilo que envolve a sociedade, eu estou preocupado com a municipalidade. Então isso é interessante, é muito importante. A gente está aqui voltado a trabalhar em grupo, aliás, em conjunto com a sociedade, em conjunto com os munícipes. Reitero na fala do vereador Rinaldo que quem nunca errou? Erramos, né? Por que erramos? Erramos pelo modo que a gente vive, ou talvez sentiu que nós precisávamos, né, de uma aquisição. Mas enfim, né, a população viu que isso não estava sendo justo. Enfim, vamos acatar a sugestão da população e vamos fazer aquilo que é de melhor. Meu pai sempre dizia: não existe atirador que não erre, né? Mas peço desculpas a vocês, eu acredito que todos os colegas que estão aqui irão falar alguma coisa, né? Nesse contexto, desse Vale Alimentação, que eu acho que caracterizou o nome, né? Vale Alimentação, haja visto que nós não trabalhamos o dia todo, tendo em vista que nós trabalhamos a semana toda em prol do município, né? Muitas vezes eu sempre falo, né? A gente sai de casa sempre ajudando pessoas, mas o que esta mão faz, esta não precisa saber. Enfim, então este é um contexto muito importante, é uma fala muito importante, e nós precisamos realmente
às vezes, quase sempre, ouvir a sociedade, ouvir a população, ouvir o político. Mas deixo ainda um convite a vocês. Volte sempre a esta casa. Traga a sua sugestão, é importantíssimo, né? Não só nesse momento polêmico, mas vamos trabalhar em conjunto, porque a população tem a oportunidade também de trabalhar no município, não é mesmo? Então isso é muito importante. E volto a frisar, estamos aqui preocupados com a população, preocupados com os nossos filhos na escola, porque tenho neto também, não apenas porque tenho neto, mas porque somos seres humanos e precisamos de segurança. Então, presidente, não é? Estamos aqui voltados a interagir, a estar em conjunto com o executivo, elaborando um projeto de lei. Haja visto que a gente não pode elaborar projetos que venham causar ônus ao município, né? Então, mas a gente pode mandar ofício considerando e tal, enfim, coisas que possam fazer com que o executivo se sensibilize também e venha a criar um projeto de lei para esta tão triste, né? A gente fica triste quando fala deste fato ocorrido lá em Blumenau. Enfim, mas resumindo, nós estamos aí para ajudar e vamos trabalhar nessa situação. Muito obrigado. Só para deixar aqui declarado, né, que vocês culparam uma pessoa só nessa casa. Eu sou a presidente, eu tenho que acatar os 8 vereadores. Então, me perguntaram quem foi que colocou o projeto, quem aumentou, eu jamais iria falar. Porque aqui todos eles foram unanimidade, todos eles assinaram. Mas não culpe uma pessoa só, certo? Porque me culparam, só para deixar dito. E outra coisa que hoje eu também recebi, que a presidente não iria colocar o projeto nessa casa. Venha perguntar, a porta está aberta. Não fica ouvindo de outras pessoas se vão colocar o projeto ou não. Venha perguntar, cada vereadora que sabia que o projeto estaria na casa. Então, assim, não escutem coisas que falam lá fora. Venha perguntar para nós, olhar no olho de cada um. Porque aqui todo mundo são cristãos, são filhos de Deus. Erramos, mas estamos aqui, ó, fazendo a nossa parte, certo? Não pode falar, tá, meu querido? Não, infelizmente você pode falar depois com os vereadores, tá? Vamos terminar. Não, eu sei que você não vai criticar, mas é lei, tá? Não pode, tá, meu querido? Depois a gente conversa contigo. Eu te aguardo e depois da sessão eu converso contigo. Eu não posso, meu querido, não posso, tá? Não, depois que terminar a sessão, tá? Não, eu te falei que depois eu conversaria contigo. Não, aqui dentro, no gabinete da presidente, estamos ali. Ou você pode conversar aqui na frente, mas agora a gente não pode, tá bom? Eu já tinha dito para você que eu iria fazer isso. Não, aqui dentro. Obrigado. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovados por todos. Só quero deixar um recadinho antes dos vereadores, que vocês não perguntaram mais. Grande foi a comoção após o ataque na escola. Você vai deixar eu continuar? Grande foi a comoção após o ataque na escola infantil Cantinho Bom Pastor, em Blumenau. Diante dos fatos, convido a secretária de Educação, Thalita Cornélio, para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Cumprimentando a presidente da casa, cumprimento os demais vereadores, cumprimento também os funcionários da casa e ao povo presente. Fui convocada pela presidente para dar alguns esclarecimentos dos protocolos que nós estamos fazendo para aumentar a segurança nas escolas. Nós temos o projeto Escola Segura, que inclusive está sendo modelado por outras escolas da região. Estamos sendo pioneiras em algumas situações. Eu até falei isso antes e não tenho medo de falar novamente, que a gente tem um pouquinho de síndrome de vira-lata, de achar que as coisas aqui são sempre feitas depois, deixadas para
já tomou de atitude em 3 dias, porque sim, foram 3 dias. O acontecido foi na quarta, quinta-feira nós já dispensamos as aulas, na quinta-feira de manhã a gente já tomou outras providências, sexta-feira foi feriado. No final de semana nós tivemos reuniões já no CI. Domingo eu tive reunião já com uma empresa, com algumas empresas de segurança para que eles me dessem algumas sugestões e explicações. Na segunda-feira a gente já tomou as primeiras providências cabíveis enquanto prefeitura, e hoje a gente já iniciou, ontem já iniciamos de fato a licitação, e hoje a gente já fez os encaminhamentos que deveriam ter saído da minha secretaria, que já está pronto. Mas a gente fez o protocolo. Quais foram os protocolos que nós fizemos? Revisamos todos os muros de cercamento e já iniciamos um projeto de adequação de construções. Isso vai ser iniciado quando na minha escola. Nós fizemos um cronograma de acordo com a maior periculosidade daquela situação. Começamos com o senhor Hortêncio, que estava seguro, o pessoal já está lá trabalhando, eles estão construindo a fossa, a qual a escola estava sem, e já vão começar a fazer a parte do muro. Para que isso fosse feito, nós tivemos que fazer uma compra direta de material de construção, para que a gente conseguisse fazer aquela obra que é tão importante. Depois dela, nós vamos no CI Peixinho, que é a escola que tem a mureta mais baixa, e assim a gente vai fazendo as adequações nas outras escolas, também com o apoio da própria comunidade escolar e das associações de pais e professores, com o recurso que vai vir direto do governo federal agora nesse final de mês. Algumas escolas vão precisar de 30 centímetros de muro a mais, outros somente de telas, e outros nem vão precisar mexer na infraestrutura. Nós temos 9 escolas municipais. Saímos na frente porque já temos as câmeras de monitoramento das 18 cidades, só nós do Norte. As demais vão estar instalando ainda, as que tem ainda não tem todas as escolas, porque não conseguem, dentro dos municípios da Murel. Nós temos em todas as escolas têm sistema de monitoramento de 24 horas, com as câmeras. Já adequamos o contrato para a instalação de sensores no muro, que já vão começar a ser instalados nessa semana. Todos os muros vão ter sensor, que se alguém pular, alguma coisa vai detectar um alarme. Os botões de pânico, que a gente fala botão, aí a gente se remete a um botão, vai lá e apertar, mas não vai ser uns controles que vão ter em cada situação da escola, por exemplo, cada sala vai ter na direção vai ter outro, para que se acontecer alguma coisa, esse botão é diretamente acionado para a empresa, e a empresa, depois de verificar as câmeras, entra em contato com a polícia. O controle de acesso das pessoas, nisso eu quero pedir a ajuda de você, pai que está em casa, de você, pai que está aqui. Infelizmente, nós não conseguimos estar em todas as escolas. Se você foi em alguma frente de uma escola, aquela escola está sem ninguém, por favor, nos remeta, fala para nós. Todas as escolas têm que estar com alguém na recepção dos alunos e na saída deles. Então, tem que estar alguém lá. Como medida de emergência, enquanto a licitação para os vigilantes não está pronta, segurança armada, tá, pessoal? Nosso município terá segurança armada, vigilância armada. E a vigilância armada, enquanto ainda não se termina o processo de licitação, nós convocamos os nossos motoristas e monitoras para estar fazendo presença na escola, não vigilância. Eles estarão lá presentes, estarão andando nos nossos corredores, estarão na frente ali das escolas, por dentro do pátio, logicamente, fazendo esse monitoramento, nos auxiliando. Visto que eles têm que cumprir o horário de 8 horas e eles estavam fazendo isso nas suas casas, e a gente convocou para que eles fizessem isso nas escolas durante esses 30 dias, enquanto a licitação não fica pronta. O controle de acesso, como eu já falei, ronda escolar reforçada, juntamente com a Polícia Militar e a Polícia Civil, que já existe desde o dia 5 e ela só está mantida e reforçada. Criamos um grupo de monitoramento efetivo, juntamente com os diretores e a Polícia Militar. Nesse grupo, nós temos ali a conversa rápida e chamadas rápidas, se houver necessidade. Vamos executar, juntamente com os professores, o treinamento para reações em situações de violência. E criamos um comitê permanente de segurança nas escolas, que foi convidado hoje 6 pais para participarem, e a gente está precisando somente que eles façam a indicação dos 6 pais que vão estar nesse comitê, ir nas escolas, verificar conosco se foi cumprido aquilo que nós estabelecemos. Sabendo que hoje aconteceu um fato aqui em Pescaria, né, de um menino, e eu quero já deixar bem claro de que forma que aconteceu. Primeiro, eu tenho uma grande admiração para a imprensa, mas eu não sabia que as coisas ficavam tão gigantes, né? Eu digo assim, por exemplo, a
própria arma, a própria faca, a foto de duas, né? Pareceu que era uma coisa gigante. Eu tenho uma foto real, depois eu posso disponibilizar para vocês. A faca é do tamanho de uma caneta Bic, ela é pequenininha. O pai usava para fazer limpeza de peixe em casa. E a história foi a seguinte: eu estava já me caminhando lá da escola da Paraçu, onde aconteceu, e nessa escola, a secretaria da diretora estava também aconteceu alguma coisa que foi grave, realmente grave, né? Uma situação dessa, uma criança levar uma arma branca. E quando eu chego lá, a gente se depara com a situação, que eu já tinha ligado para a polícia militar, para o conselho tutelar, e eu fui conversar com a criança, né? A gente tem que usar a nossa pedagogia lá para alguma coisa. E eu fui conversando com ela, e eu disse: mas amigo, por que fizesse isso? E aí, toda na sua inconsciência, porque era inocente, um menino de 9 anos, ele disse: tia, é porque ontem a minha mãe estava falando com meu pai, e eles disseram que agora a escola está muito perigosa, que não dá mais, porque eles vão entrar e vão matar todo mundo. E também, eu estava vendo TikTok, porque eu vou só dormir depois da novela, depois da novela é tarde pra caramba, né? Uma criança de 9 anos está acordada, mas enfim. E aí eu vi no TikTok, porque eu tenho TikTok, tia, eu sei que você tem TikTok, porque o TikTok não pode ter criança de 9 anos, mas eu tenho, tia. E aí lá no meu TikTok estava dizendo que é para todo mundo se proteger, que até dia 20 vai acontecer alguma coisa nas escolas, então todo mundo tem que levar suas armas. E eu trouxe, tia, porque eu tenho certeza que quando o ladrão vir, eu vou mostrar para ele, ele vai fugir. E aí na hora, eu falei assim: será que a culpa é dessa criança? Será que a culpa é minha, da Secretaria de Educação? Eu fiquei pensando, refleti de verdade, né? Aí essa culpa não carrega. A culpa é dos pais. Porque o pai que não fiscaliza, não olha a mochila da criança quando ela está saindo de casa. Poxa, eu não tenho tempo de olhar uma mochila. Eu tenho dias que eu trabalho até as 23 horas, eu ainda chego, eu gosto dessa parte, eu tenho oportunidade para falar que eu tenho de 17, de 13, de 11, porque fazer filho é uma coisa que eu gosto. E eu estava lá com meu menino de 11 anos, eu chego da escola, eu olho a mochilinha dele, ele já está dormindo. Confiro se o material dele está tudo certinho, se ele realmente voltou que deveria, se fez as tarefas que tinha que fazer, e a gente fecha a mochila. Poxa, não tem tempo de 2 minutos para olhar uma mochila de uma criança que está saindo. Ah, tá, mas eu trabalho cedo, eu saí antes do meu filho. Olha a mochila antes de sair, olha na madrugada, olha à noite. Dá uma olhadinha naquela mochila, dá uma conferida. Do que principalmente, você está educando seu filho, e o celular está fazendo o quê? Lá tem um adulto falando com ele todos os dias, pelo TikTok. Um vídeo de TikTok dura mais ou menos, tem vídeos de TikTok que duram 1 minuto, tem uns que duram 10 minutos. Daquele adulto falando com o seu filho o que ele tem, o que ele não tem que fazer, o que ele tem que, como ele tem que agir. Eu assisti um vídeo hoje no TikTok, onde a menina disse como que tinha que fazer, tinha que levar as coisas, devem seus artefatos, se proteja, se chegar às escolas, você tem que fazer. Uma criança de 9 anos, ela vai achar que vai proteger os colegas. Ela falou isso para mim. Porque se ele chegasse a proteger todos os meus, e a gente só descobriu porque ele estava falando isso na entrada da aula. Não, eu vou. Hoje pode deixar tudo tranquilo. Que hoje eu vou proteger todo mundo. E aí, para se proteger, sorte que tiveram o feeling ali, a professora e as redes gerais, vamos olhar essa mochila. E lá está a proteção. Está daí a proteção. Secretária, é que os pais comentam em casa e acham que a criança não está prestando atenção, foi como eu falei ali. Então a criança está mais assustada do que os pais. Aí isso prejudica, porque o menino foi para proteger ele e os colegas. Né? E isso poderia ter dado um problema sério para o próprio menino. Então eu só quero deixar bem claro que nessa situação não teve situação nenhuma de ataque. Não teve situação nenhuma de planejamento, como algumas pessoas da mídia já estavam noticiando, uma faca, meu Deus do céu, para querer matar todo mundo, já matou o professor. Eu recebi uma ligação lá de um colega colegial perguntando se é verdade que teve um aluno que esfaqueou o professor. Calma, e foi, gente, calma aí. Aconteceu isso. Só que a gente não consegue sair em todos os lugares para fazer esses esclarecimentos. Então tomem cuidado com o que se faz dentro das casas de vocês, porque eu não vou conseguir fazer tudo sozinha. Nem a minha secretaria, a gente não vai cuidar da segurança de tudo sozinha. E tem mais, ninguém vai conseguir fazer obras de muro, contratação de um dia para o outro. Ah, por que aí eu adoro responder perguntas que vocês fazem. Por que para aprovar salário, por que para aprovar você faz tão rápido? Por que tão rápido assim? Porque primeiro tem que ir para uma leitura, depois vai para uma primeira votação, às vezes já se faz na mesma, mas pelo menos 2 semanas tem que ir. A licitação não se tem nada do governo do Estado dizendo que estamos numa situação de emergência ou de urgência, enfim. Então tem que se correr no trâmite normal. Claro, se decretasse o estado de emergência, era outra história, se fazia muito mais rápido. Mas eu não tenho isso. Então eu tenho que seguir os trâmites normais. Para as pessoas que são especialistas em segurança, eles estão tratando aquele caso como um caso isolado. Ah, mas já está pipocando. Foi lá em Goiás. Claro, está sendo noticiado. A
aquela pessoa lá já deixou nos autos que ela queria ser herói, queria ser reconhecida? Quantas mentes fracas de crianças aí que estão, de pais longe dos seus filhos? Ou eu acho que se eu fizer isso, eu vou chamar a atenção do meu pai. Eu acho que se eu fizer isso, eu vou ficar conhecido. Hoje, pergunta para o seu filho o que ele quer ser quando crescer. Ou é jogador de futebol, ou é YouTube, ou é MC. Por quê? Porque aparece na televisão, no TikTok, em todo lugar. E aí, o que ele pensa quando ele começa a você, pai? Agora vamos chamar ele. Começa a compartilhar foto de criminoso. Começa a botar o nome dele em tudo que é grupo. Ou eu vou ficar famoso também, vou aparecer em tudo que é grupo. E aí acontecem as tragédias. Porque as crianças estão primeiro longe dos pais, estão próximos de celulares, um monte de gente, um monte de adulto mal intencionado lá falando do seu filho. Então vamos tomar cuidado. A Secretaria de Educação, nesses 3 dias de efetivo trabalho, em cima desse protocolo, escola segura, nós estamos fazendo a nossa parte em todos os momentos. Eu parei tudo que eu estava fazendo na Secretaria, porque enquanto não se resolver a questão de segurança, eu não quero saber de outra coisa. Eu quero saber da segurança. E eu já estou anunciando aqui que já iniciamos o processo de licitação da segurança armada. Eu acredito, se eu não estou enganado, a gente é o primeiro município que saiu para a licitação. A Segurança do Norte, se eu não estou enganado, a Segurança do Norte já tinha, e aí eles só fizeram a adequação. Mas a Fiscalia Brava é o primeiro. E hoje o senhor deixou bem claro, eu quero isso com a maior agilidade possível, mas mesmo na maior agilidade possível, no mínimo é 30 dias. Porque tem os períodos que se tem que esperar para que a licitação aconteça. Então é isso. O meu WhatsApp está à disposição de quem quiser, eu respondo todo mundo. Quem gosta, quem não gosta de mim, não tem problema. A gente tem que fazer o nosso trabalho. E o meu trabalho eu estou fazendo. Então eu espero poder contar com os pais. Os pais aqui hoje disseram que alguns querem ficar de ronda nas escolas durante esses 30 dias, querem escalar, os pais que não estão trabalhando. Beleza, só nos avisem, não adianta também não fazer ronda, que a gente já vai pensar que é um estranho, já vou levar para isso. Avisa o diretor, ó, vou ficar aqui na frente hoje eu vou fazer ronda aqui para a escola, eu já vou providenciar uma identificação para esses pais que vão estar lá ajudando. Então a gente conta com a comunidade escolar, a escola não é minha, a escola não é minha, os filhos de vocês vão ficar lá quantos anos? Uma escola de educação infantil, uma criança fica lá no mínimo 6 anos, se chegou no berçário. Se a criança está lá nos anos iniciais, ela vai ficar no mínimo lá, se ela ficar do 5º ao 9º ano, olha quanto tempo ela vai permanecer naquele espaço. Por que eu não posso ajudar? Porque a prefeitura que tem que fazer. Poxa, eu não posso adequar, se eu tenho como, eu não posso melhorar aquele espaço onde meu filho vai permanecer ao maior parte do tempo. Quanto tempo que ele fica na mesa da tua casa, quanto tempo que ele fica na mesa da sala de aula? Na mesa da tua casa ele fica uns 30 minutos. Eu jogo contigo lá no momento da alimentação. Na mesa da sala de aula ele fica 4 horas sentado ali com os professores. Por que eu não posso fazer com que aquela cadeira seja melhor se eu tenho não, mas eu parei com o corpo? Por que eu não posso? Por que eu não posso lá arrumar um cordão que vai estragar se eu trabalho no cordão? Isso, senão não existiriam as associações de pais e professores dentro das escolas. Então a gente precisa de vocês. Eu estou aqui dizendo que a gente precisa de vocês. A gente vai fazer a nossa parte, obviamente, nos trâmites legais. Então é isso, tá? Obrigada, vereadora.